Nós estamos de volta, você está na Rede Boa Nova de Rádio e na Rede Mundo Maior de Televisão e no programa Alma Querida, no qual nós estamos analisando o e-mail de um irmão nosso que nos escreve dizendo que começou a trabalhar na área financeira, teve alguns dissabores, e dissabores sempre relacionados com a perda de dinheiro. E hoje, com 30 anos, ele diz que é formado em administração de empresas com ênfase em finanças, e ele disse que começou a trabalhar há 15 anos. Então ele tinha 15 anos de idade quando começou a trabalhar. Vai começar a trabalhar com 15 anos de idade na área de finanças? É claro que você, meu querido, ia confiar demais nas pessoas. E tinha muito mais, veja só, muito mais impulso emocional do que racional. Veja o que ele diz, qualquer historinha no meu ouvido eu deixo a razão de lado. Olha, é claro que vai deixar a razão de lado, por uma circunstância muito simples. Até os 7 anos de idade, nós estamos desenvolvendo o corpo físico e com o início do etérico, que nasce aos 7. Dos 7 aos 14, o etérico vai se formando. E aos 14, a segunda parte do etérico, como nós dissemos no programa de hoje, que é o éter vital, se forma. E por isso que nasce a libido e nasce também o corpo astral, que é o emocional. Mas, meu querido, o corpo mental começa a se formar aos 14 e só vai ficar pronto a primeira parte aos 21. Por isso que a legislação de quase todos os países do planeta outorga a maioridade aos 21 anos de idade. Então, dos 14 aos 21, é uma mistura muito grande entre paixão e atração física. Nós podemos dizer entre tesão e paixão. E que faz com que a vida se transforme muitas vezes numa verdadeira confusão. Ora, você está com 30, está desempregado há 1 ano, ou seja, desde os 29. Aos 28, você tem uma outra complementação. Se aos 21 o corpo mental fica pronto, aos 28 o etérico fica pronto, o astral fica 3 vezes, né? Como se fosse 3/4 do astral fica pronto, e do mental você só tem 2/4, a metade. É por isso que fica uma certa dificuldade, mas vai haver uma mudança. E aos 28 deve ter havido uma mudança para você. Aos 29 você ficou desempregado. E aos 30 você está com esse dilema. Mas está fazendo o quê? E está vivendo a idade dos 14. Porque você diz, amorosamente tudo bem. Eu tenho uma família maravilhosa, tenho um filme que é show de bola, tá entendendo? Enfim, você está muito bem emocionalmente. Mas tem essa dificuldade de lidar com aquilo que exige a razão racional, que é o trabalho. Né? Como você diz, posso me considerar feliz em todos os outros campos. Amoroso, com um filho de 2 anos incrível, de humor contagiante, tenho minha casa própria, meu carro. No espiritual, queria mais, queria ajudar as pessoas. Que beleza! É o sonho que você passa a ter quando você entra e esse sonho deve ter ficado muito forte aos 28 anos. Aos 29 você ficou desempregado. Então você quer ajudar as pessoas. Mas você, para ajudar as pessoas, precisa ajudar, mas ajudando-se. Você tem o carro, tem a casa, tem a família, mas precisa sustentar. Agora, o que seria ideal para você, ideal entre aspas, você viver como algumas pessoas que me procuram, que são dirigentes do Centro de Desenvolvimento Espiritual, da igreja tal, disso, aquilo que eles vivem do trabalho espiritual. Isto é uma coisa lá do passado, dos nossos ancestrais, lá do tempo do Egito, do tempo da Atlântida, de muitos outros lugares. Hoje, a vida nos pede, se fazemos a caridade deve ser feita, mas sem prejuízo da nossa vida profissional e não transformando a caridade numa coisa profissional. Algumas pessoas têm uma sorte muito grande. Às vezes eu brinco com o pessoal aqui da rádio, né? Fala, tenho inveja do Jeter,
que é empregado da FIAL e ganha para fazer os programas maravilhosos que ele faz, mas ele é diretor da rádio. Eu tenho inveja de algumas outras pessoas que fazem coisas maravilhosas e ganham para isso, mas esse é o destino de cada um. O meu destino não, é ser voluntário, sou voluntário em tudo. E o meu trabalho é lá no consultório. Tá? Então, é outra coisa. O que você precisa fazer? Considerar esse lado que você deixou de escanteio, que é o lado mental, e que você chamou a razão. E ter controle emocional, porque senão você fica vivendo como se você tivesse entre 14 e 21, como se fosse um adolescente. E olha só, se você começou a trabalhar, você disse, há 15 anos e agora tem 30, você começou com 15 anos, começou em plena adolescência. É claro que você ia se deixar levar pelas historinhas. Eu disse, qualquer historinha no meu ouvido fazia com que eu deixasse o racional de lado, a razão de lado. É claro que você ia fazer isso, por causa da idade que você tinha. Então agora que você já tem mais de 28, o racional está pronto. Então o que você precisa fazer? Pegar um caderninho e fazer uma relação de metas. Faça uma relação de metas. E quando você fizer a sua relação de metas, você faça diariamente uma escala de prioridades. Olha, eu tenho as minhas metas. Hoje, em primeiro lugar, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. No fim do dia, você vai fazer uma revisão e descobre que não fez tudo. Das 10 metas, você fez 4, 5, 3 ou 4. Então, as outras metas você põe para o outro dia, já faz a relação do outro dia. E estabelece uma escala de prioridades. Tem meta nova para o outro dia, você põe lá e vai fazendo. Isso é você trabalhar como uma espécie de planejamento com critério e usando o racional para administrar o emocional. E a outra coisa importante, olha, aos 7 anos você está pronto para andar, para lá e tal, etc. Aos 14, então, tá para jogar futebol, para ser até atleta. Dos 14 aos 21, emoção. Você está pronto emocionalmente. Dos 21 em diante, você está pronto mentalmente. Então, a partir dos 21, e agora você já tem mais de 28, mais ainda, você é uma pessoa capaz de viver pela vontade, não pelo desejo. Desejo é coisa dos 14 aos 21. Ah, eu só faço o que é gostoso. Se você só faz o que é gostoso, você vive pelo desejo. Então, não vive pelo comportamento. E o que o plano espiritual nos pede é comportamento adequado. Jesus quer que você tenha o comportamento adequado. Veja, se você vai viver pelo desejo, você nunca vai entender dar o outro lado da face. Porque você vai querer reagir sempre esbofeteando o outro. Você nunca vai entender o que é amar o inimigo. Você vai querer reagir sempre odiando o inimigo. Você nunca vai entender o que é o perdoar 70 vezes 7. Por quê? Porque tudo isso é comportamento, não é sentimento. É como se Jesus estivesse dizendo para você, olha, não estou me importando muito com o que você está sentindo, faça a coisa certa, tá? Eu não estou aqui para você, para fazer com que você faça a coisa que é gostoso para você, veja. A mulher adúltera provavelmente estava fazendo uma coisa gostosa. Ele falou para ela, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ele falava isso. Sempre que alguém estava fazendo uma coisa errada e ele acarretava uma doença, um transtorno qualquer, ele vinha, consertava e pedia, mude de comportamento, mude o seu comportamento. Mas o que eu estou fazendo é gostoso, Senhor. É gostoso, mas não é adequado. Você não está aqui para fazer o gostoso, está aqui para fazer o certo. E fazer o certo é fazer o que é certo para o espírito e não o que é certo para a matéria. Agora, o que você faz? Você escreve de uma maneira que do seu escrito transparece a sua determinação, a força que exerce sobre você, a emoção, e a emoção do gostoso. Eu vou dizer para você, nem é tanto a emoção, é a sensação. Ah, o meu filho é show de bola. Até o curso de reforma íntima, a escola, você escreveu que é show de bola. É gostoso. Mas a reforma íntima impõe muita coisa que não é gostosa, mas que é adequada. Então é isso que nós temos que fazer. Temos que fazer o que é certo, não o que é gostoso. E o que é certo,
muitas vezes traz até um certo sofrimento, como esse, né? Morte de dar o outro lado da face, de perdoar 70 vezes 7, de andar uma segunda milha. Não é fácil uma coisa dessa, de dar a camisa para quem quer tomar a túnica, tudo isso é comportamento. Então, faça o comportamento certo e para isso você tem que usar a sua razão, fazer metas, escala de prioridade e aí você vai em frente. Com certeza você vai conseguir dar essa superação. Mas ninguém vai poder dizer para você, vá fazer tal faculdade, vá fazer tal coisa, que é o que é bom para você. Vamos ver o nosso próximo e-mail agora. O ouvinte e telespectador diz assim, não existe problema sem solução. Tudo é uma aprendizagem. É verdade. O Paulo de Tarso dizia, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, porque em tudo nós aprendemos. Então é uma irmã nossa que nos escreve dizendo, olá Espírito Santo, não ouvi nenhuma alusão ao segundo e-mail que lhe enviei. Nem me lembro, querida. O qual falava sobre o único rim que tenho. Eu acho que estou me lembrando do único rim que você tem. Se você é aquela pessoa que recebeu um rim de uma parenta que se dispôs a dar o rim para você, se não me engano, a mãe. Ou se você é a mãe que deu o rim. Eu não sei com quem eu estou falando. Mas, de qualquer forma, é alguém. Se é a recepcionista do rim, aquela receptora, então está sendo desafiada a ter muita gratidão. Se foi a doadora, que Deus abençoe. Tá? Então está lidando com a situação de ter se privado de alguma coisa em benefício de alguém. E você diz, esse rim ainda funciona, graças a Deus, cumpre todas as funções, apenas poupando-me do transtorno da hemodiálise, o que já é muito. Hemodiálise é ter que ir ao hospital constantemente para fazer uma espécie de filtro de todo o conteúdo do sangue, né? Porque o rim já não está processando isso de maneira adequada. É como se tivesse que fazer isso num rim artificial. Que bom que você não tem que fazer isso. Tá? Você não tem que fazer hemodiálise. Agora, você diz, o mas traz-me incômodos. Entre esses, dores de cabeça e desconforto geral. Sou acompanhada pelos melhores urologistas e nefrologistas aqui de minha cidade. Teresina. Acho a assistência médica importante, mas o que tem feito a diferença é minha atitude em ver o desafio do ponto de vista espiritual. Deus te abençoe. Como nós falamos ainda no programa de hoje, a quem tem mais se lhe dará e terá em abundância, a quem não tem até o que pensa ter lhe será tirado. Veja, você está sem um rim. O que será que você fez em relação a esta área da sua vida nas encarnações passadas? De certa maneira, é como se nós não víssemos o que nós temos que fazer com o nosso corpo. E nós estamos sempre falando para as pessoas, olha, dá uma olhadinha para você e cuide-se, porque a coisa mais interessante é que você está bem se não está sentindo o seu corpo. Na hora que você começa a sentir alguma coisa é porque não está bem. E o que acontece quando você tem que sentir? É uma advertência, como se o corpo estivesse dizendo, olha para essa parte, olha para mim nessa parte e mude o seu comportamento. Muitas vezes o fígado estrila e você tem que parar de beber. O rim estrila, você tem que parar de fazer alguma coisa e mudar como você mudou. O estômago estrila e você tem que mudar a sua alimentação e a maneira de se alimentar. Então, o nosso corpo está sempre nos advertindo sobre como é que está sendo a nossa vida, o que é que nós estamos fazendo na nossa vida. Então, você precisa levar isso em consideração. E você diz, nessa perspectiva, em decorrência de várias cirurgias feitas no rim, não foram cirurgias espirituais, foram médicas mesmo. E devido à calculose renal, nossa, calculose renal significa pedra nos rins. Olha, pedra nos rins tem a ver
Tudo aquilo que diz respeito aos rins tem a ver, a nível interno, a nível psíquico, tem a ver com a relação da pessoa, a relação de parceria. Via de regra, a parceria conjugal. Você não diz se é casada, se é solteira, se tem um companheiro, como é que é a sua relação com o seu parceiro. Você não fala nada disso. Mas uma coisa é certa, tem a ver com isso. Se não é dessa encarnação, é de encarnação passada. Então, você diz que acabou adquirindo uma infecção urinária de repetição, a qual você está carregando há aproximadamente 3 anos ininterruptos de existência. Nas minhas idas e vindas ao centro espírita, pesquisando na internet, descobri que o bicarbonato de sódio é um excelente remédio para infecção urinária. É verdade. Após longos anos sofrendo com a cistite, conto com algumas semanas de alívio total dos sintomas. E não é uma bênção? Doutor Adão, meus desafios parecem solução. Vê? É verdade, né? O que você está falando, os desafios são soluções. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Uma coisa é certa, você está aprendendo a cuidar dos rins. Você realmente, como eu disse, enfatizo ainda mais uma vez, não falou de parceria conjugal. Não falou de nenhuma parceria. Mas uma coisa é certa, você está aprendendo a lidar com isso, lidando com seus rins. Agora, você continua dizendo, por que lhe escrevo, se pareço saber as respostas de todos os meus desafios? Talvez seja pelo simples fato de poder relatar minha dor aos irmãos de todo o Brasil. Não para me expor, mas para frisar que não há desafio sem solução. Tudo que já foi dito nos seus programas, de toda a mensagem de amor do Mestre Jesus implícita neles, fica seriamente a advertência. A espiritualidade é o que existe de mais belo sobre a face da terra. Não a ignorem, nela está a resposta para todos os desafios. Todos. Estou curada de infecção urinária de repetição, por quanto tempo não sei e nem me interessa saber. O que me importa saber é que continuarei sempre trilhando esse caminho maravilhoso da espiritualidade, ouvindo seus comentários, filtrando o de que mais essencial o Senhor Jesus e o Senhor Adão Nonato nos dão gratuitamente. Um abraço, amigo. Muito obrigado, minha querida. Muito feliz por ler o seu e-mail, por me ocupar dele, por me ocupar de você. Realmente você tem razão, você diz que está curada da infecção urinária de repetição, não sabe por quanto tempo. Se você está curado é para sempre, viu? É para essa vida e para as próximas vidas. Nós não sabemos o que vai acontecer lá no futuro. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Na parábola dos talentos, está dito assim, que o Senhor, quando vem pedir contas, ele recebe primeiro aquele que recebeu 10 talentos, que devolve os 10 dizendo assim, eis aqui os seus 10 e outros 10 que lucrei. Ele aplicou e lucrou. 10 ele fez mais 10. Então está devolvendo 20. Os seus 10 e outros 10 que lucrei. O Senhor dos talentos diz assim, servo bom e fiel, foste fiel nas pequenas coisas, te daria a intendência das grandes. É a história do a quem tem, mas lhe dará e terá em abundância. Eu te darei a intendência das grandes. E diz lá, entra no gozo do teu Senhor. O que recebeu 5 teve a mesma advertência. Né? Servo bom e fiel, elogio, te darei a intendência das grandes, a promoção, entra no gozo do teu Senhor, o convite para a festa. Aquele que enterrou, perdeu os talentos e foi lançado às trevas exteriores, para que pagasse até o último ceitil. E de lá ele não sairia enquanto não pagasse tudo, ou seja, quando pagar sai. Você pagou, minha filha. Você já fez a cura da sua cistite de repetição, da sua infecção renal de repetição. Fez a sua cura. Espero que para as próximas encarnações você venha capaz de fazer rins perfeitos e de ter uma parceria perfeita. Paz e luz no seu coração e paz e luz no coração de todos, porque nós chegamos ao final do nosso programa. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um Alma Querida. Até lá.